Boa noite a todos que nos prestigiam aqui mais um episódio do Direito Animal do Brasil. Hoje nós temos aqui como convidado o Dr. Reinaldo Veloso, que é o presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais do Estado do Rio de Janeiro. É também o nosso presidente da Comissão Nacional de Proteção e Defesa Animal do Conselho Federal da OAB. Seja bem-vindo, doutor Reinaldo. Obrigado pela gentileza do convite. Saúdo aqui a todas as colegas e a iniciativa também da gente fazer esse papo aqui, que sempre é muito interessante, né? Temos também a doutora Daniela Freitas, que é advogada, presidente da Comissão de Proteção Animal da OAB de Praia Grande e uma das coordenadoras também desse projeto, que visa trazer o direito animal numa linguagem acessível, bem clara, para toda a população do Brasil, para a gente tirar do juridiquês, né, dessa linguagem jurídica, e trazer de uma forma bem clara, para que toda a população possa entender como as leis funcionam e como nós podemos ajudar vocês a ajudar os animais também. Temos também a participação da doutora Amanda Duarte, advogada, especialista em direito animal e colunista do @ já estou dando o endereço, Direito Animal em Movimento, @ Direito Animal em Movimento, porque eu acompanho e vejo a importância do programa e do que vocês divulgam e promovem. E eu sou Juliana Paz, sou consultora da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB, do Conselho Federal da OAB, aqui no estado do Piauí, na cidade de Teresina. Nossa temática de hoje é políticas públicas para os animais, né? Nós sabemos que, em nível nacional, nós não temos um órgão que cuide dos animais. Houve uma promessa do nosso presidente de que haveria a criação de uma secretaria de proteção aos animais, mas isso não veio a acontecer. Se tivesse acontecido, talvez até estimulasse os estados, os municípios, a criar as suas próprias entidades, né, digamos assim. Mas o que nós vemos hoje é realmente uma grande carência com relação houve um avanço muito grande em políticas públicas para outras áreas, como os idosos, as pessoas idosas, as pessoas com deficiência, mas para os animais, não sei se porque eles não falam, mas tem a nós para falar por eles, pelos animais a gente vê que essas políticas estão cada vez mais difíceis, é uma luta muito grande para que a gente consiga. Nós temos estados que estão bem à frente de outros, como é o caso do Rio de Janeiro, o doutor Reinaldo vai falar de diversos relatos, diversos avanços que ele conseguiu lá e que serviu até de modelo para a criação, salvo engano, tem uma secretaria especial do Rio de Janeiro, que também serviu de modelo para a criação de uma secretaria em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mas, por exemplo, aqui no Piauí nós não temos uma secretaria voltada para os animais. Tudo que nós temos é vinculado às secretarias do meio ambiente, e acabam que se preocupam mais com os rios, né, com as queimadas, com outras coisas. Os animais estão sempre em último plano, infelizmente, não é o que nós gostaríamos. Então, felizmente, nós temos, assim, poucas, mas algumas leis que nos ajudam, né? E cidades, municípios no interior que já estão acordando para essa questão, pelo menos aqui no Piauí eu fiz algumas lives e vi que existem leis, mas que elas não chegam a ser regulamentadas por conta de falta de orçamento. O político promete, até chega até a lei, mas ela não chega a vigorar por falta do orçamento. Então, eu vou passar a palavra agora para o nosso convidado, senão eu falo demais, né? Já falei aqui 4 minutos. Eu estava procurando aqui o mute, onde que eu ia te mutar já. Eu falei aqui, quem é que ia competir, quem é que fala mais? Eu, você, Dani, ou o doutor Reinaldo. Então, vou passar a palavra para ele, que é o bendito fruto entre as mulheres, e é o nosso presidente da Comissão Nacional, e vai nos relatar aí as experiências dele no Rio de Janeiro, contar casos, e também falar o que podemos fazer para ter mais políticas públicas no Brasil em geral.
Boa noite, está me ouvindo? O som está bem? Sim, tá ótimo. O som está bom? Sim. O som está bom? Tá ótimo. Alô, alô? Está ouvindo bem o som? Posso falar nesse tom? Tá bom, né? Sim, tá ótimo. Tá, beleza. Hoje, no momento aqui, dentre as inúmeras lutas que nós temos aqui no Rio de Janeiro, hoje nós estamos focando na luta da égua Flor, que é uma história linda para contar para vocês. É uma égua que foi resgatada em situações de maus tratos e a tutora, na medida que começou a fazer esses exames com a égua, constatou-se anemia equina. E o laboratório foi obrigado a notificar as autoridades, porque essa doença é compulsoriamente, né? Você tem a obrigação a obrigação compulsória de notificar as autoridades. Uma vez as autoridades estando cientes disso, foram lá demarcar o sítio e marcaram data para execução. E a égua está grávida. Imaginem vocês uma égua grávida sendo eutanasiada com o filho em seu ventre. Essa é a nossa luta, nesse momento, a nossa luta aqui no Rio de Janeiro. A imprensa está ajudando muito, eu convido vocês, quando tiverem oportunidade, verem no meu site, ou no canal do YouTube, ou no meu Facebook, no Instagram. Nós entramos com recurso, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, para prorrogarmos essa situação até dezembro, quando o potrinho vai nascer. Claro que nós vamos tentar salvar a égua também. Algumas pessoas disseram, mas a égua não vai salvar? Claro, mas causa animal é estratégia. Se você fala na égua hoje, eles vão matar ela amanhã. Porque nós chegamos a fazer, inclusive, uma live, como igual essa aqui, né, uma reunião, com o pessoal do Ministério da Agricultura. Vejam vocês. Primeira vez na história, 5 membros do Ministério da Agricultura, 3 da Secretaria de Agricultura do Estado e 5 da OAB Rio de Janeiro discutindo sobre uma égua. Uma reunião de 2 horas e 10 minutos. Vejam que avanço. Só a gente está discutindo já vale. Depois, quem quiser, no meu YouTube tem os vídeos. Isso deu matéria na televisão toda, muita matéria, em várias televisões, jornal, está tudo lá no Facebook. E também no meu site. E nós estamos aguardando, eu acho que semana que vem deve sair a resposta do Ministério da Agricultura, em que nós argumentamos o direito do nascituro. A gente se baseou no artigo 2º do Código Civil, que garante o direito de nascer, né, para o ser humano, para o animal humano, e queremos que isso seja adaptado para o animal não humano. Nós entendemos que a mesma oportunidade que uma égua que um ser humano tem o direito, um animal humano tem o direito de ter o seu bebê, o animal não humano também tem, uma vez que a doença necessariamente não passa pela placenta. Pode passar ou pode não passar. Então, esse potrinho ele pode nascer são, pode nascer sem a doença. Vai ter que ser afastado da égua, não pode mamar, porque o colostro pode transmitir, mas a chance de viver. Então, foi uma coisa interessante que o recurso, foi a primeira vez que eu acho que aconteceu isso, a gente argumentando o direito de nascer, o direito do nascituro, baseado no artigo 2º, né, do Código Civil, que é o direito que a gente tem de nascer. Acredito que... E também argumentei aquela Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que uns dizem até que o Brasil não foi signatário, outros dizem que foi, mas o argumento principal foi exatamente o direito de nascer, o direito do nascituro, em que nós estamos tentando colocar esse nascimento da égua para dezembro, e, claro, em agosto, setembro, outubro, novembro, claro que a gente vai ter um grupo aqui formatando uma ação junto ao judiciário. Só que a gente não pode dizer isso agora. Tudo é uma estratégia, e a estratégia agora é a defesa do potro. Porque na live que eu mencionei agora, todos eles diziam que não, que a égua é para matar já. Por quê? Porque tem uma diretriz, uma normativa do MAPA, Ministério de Pecuária, Agricultura e Abastecimento, determinando a eutanásia. Porque é meramente econômico. Essa doença, os colegas conhecem, que não passa para humanos, não é zoonose. Tanto que no Pantanal deixa viver. Por quê? O problema principal é não deixar matar outros rebanhos, né? outros animais. Só que no sítio onde ela está isolada, não tem cavalo perto. Então não tem motivo para matar. Uma outra coisa que eles querem fazer também, que vai dar muito pano para a manga semana que vem, é no sentido de marcar ferro. Que todos os animais que têm anemia equina metem o ferro quente nos lábios ou no ombro e mata depois. Quer dizer, tem 2 sofrimentos. E nós queremos impedir isso. Tanto que semana que vem nós vamos lançar a ideia da anilha. Já viram aquela anilha nas aves que o IBAMA distribui?
Nós queremos anilha. Vai chegar na minha mão até essa semana, acho eu, um protótipo de anilha. Então, se a gente ganhar esse recurso, no sentido de deixar até dezembro, nós vamos começar a vender a ideia da anilha, porque a visão não é só da égua. A visão é desta égua e de outros animais no Brasil inteiro. A luta vai abrir. A gente não quer mais que marque a ferro quente e que espere o feto nascer sempre que eu tiver uma égua grávida. Que a desculpa deles, se for marcar aquele brinco que o cabrito usa, aquilo dói menos, né? Marca ali menos mal, digamos assim. Eles argumentam, se for marcar também o cavalo assim, pessoas podem roubar o animal, não este, mas até outros, e depois revender. E você vai ter um cavalo de charrete ou de carroça transmitindo doença. Por isso que marca com ferro quente. Agora, eu questionei a eles o seguinte, marca com ferro quente. Se o ladrão for lá e roubar o cavalo, seja que cavalo for, se isso se estabelecer no Brasil inteiro, como já está o ferro quente, o cara rouba o cavalo e marca outro ferro quente lá em cima do ferro quente. E aí, a marcação não vai embora também? Vai. E o couro do cavalo é muito sensível, a pele do cavalo, não é aquele couro. O cavalo sente uma dor tremenda quando você bota lá o ferro quente. Por que ninguém pensou até hoje? Porque dói no teu e não no meu. Foi o que eu disse para eles na reunião de 2 horas que aconteceu. Quando os veterinários do Estado, a reunião estava muito bem, quase 2 horas, o tempo fechou e que eles disseram que se viesse essa autorização para dezembro, tinha que autorizar a marcar. Aí eu perdi a linha e a tutora estava na reunião também, eu convidei a tutora para participar, e 5 colegas da OAB, ou 4, dentre uma veterinária, 3 advogados e essa tutora. E eu convidei, eu pedi que no ar, eu disse a eles que quando eles fossem marcar, eles iam ser filmados, nós íamos botar em todas as redes sociais, inclusive chamando a responsabilidade do governador do Estado, que mesmo que o juiz determinasse que não podia filmá-los com seus rostos, eu iria lá filmar. Podem me algemar. Vou pedir para a polícia já levar algema e me prender lá, porque vai ser filmado e eu vou filmar. A cara de vocês, falei o rosto, a cara de vocês, vou botar nas redes sociais e vou botar a culpa no governador do Estado. O tempo fechou, eu fui grosso e funcionou. No final, o advogado, só para terminar, só um minutinho, só terminar essa frase. No final, o advogado-geral da União, que estava acompanhando o pessoal do MAPA no Rio de Janeiro, a superintendência do MAPA botou um pano quente. Não, vamos conversar, não vai ser assim, não, já está na hora de terminar a live, peraí, a gente pode esperar, porque o tempo fechou. Porque a gente vai filmar, nós vamos botar nas redes sociais, vamos mostrar que tem alternativa e vamos botar para quebrar. Vai acabar essa história do veterinário olhar para o lado e não assumir as responsabilidades que faz. Eu disse que os respeitava, mas eles têm que respeitar a nossa posição. Agora marcou cavalo com ferro, fez maldade, vai ser filmado e vai para as redes sociais. E nós vamos, se o juiz se meter a defendê-los, nós vamos levantar também, é um direito nosso, porque na luta vai valer tudo, se não estão respeitando a vida, vão respeitar a nossa luta. Nós vamos levantar também auxílio moradia, que eles recebem no lugar que moram e recebem auxílio moradia. A sociedade tem que saber também. E se o Ministério Público não quiser ajudar, a sociedade vai ter que saber quanto ganha um profissional do Ministério Público para ficar omisso e trabalhar terça, quarta e quinta. Então nós vamos incendiar o Brasil. Essa história da égua está só começando. A gente vai propor anilha, a gente vai abrir o franco diálogo com todo mundo. Ninguém quer radicalizar nada. Mas se tiver alternativa e não quiser fazer, quem autorizar, seja juiz, seja o que for, desembargador, vai ter um nomezinho citado nas redes sociais e a vida dele falada, auxílio moradia, vai ter tudo. Porque não existe lei que diga isso. É uma diretriz do MP. Perdão, uma diretriz do MAPA. E acima da diretriz do MAPA, você tem a Constituição Federal, que veda crueldade, no artigo 225, que a gente já sabe disso, e a gente tem a 9605, que é maus tratos. Então não venham me dizer que queimar o animal com ferro quente não é maus tratos e não está contra a Constituição. Então, se o magistrado for contra a Constituição, ele tem que ser denunciado na sociedade, porque ele está indo contra o diploma máximo que a gente tem, que é o diploma jurídico. Então, não tem tom de desafio a nossa fala, não. Tem tom de alerta, porque ninguém pode ir contra a Constituição Federal. Senão a gente rasga a Constituição. Vamos parar de demagogia, de hipocrisia, de dizer que somos um país democrático de direito. Não. Se estamos desrespeitando a sociedade brasileira através do desrespeito à Constituição Federal, às leis, então vamos rasgar a Constituição. Não precisa de Constituição Federal. Então, esse é o nosso discurso, é o que a gente vai manter.
O que a gente quer é uma coisa só. Não é nenhuma intimidação, nem ser dono da verdade. O que a gente quer é que se respeite a legislação e o nosso diploma máximo, que se chama Constituição Federal. A Constituição está acima de qualquer diretriz. A Lei 9605, de maus tratos, está acima de qualquer diretriz, de qualquer ministério. É muito fácil emitir uma nota, emitir uma norma, mas sem obedecer à Constituição Federal, não. A Constituição é clara, gente. Vocês sabem disso. Não pode fazer maus tratos, não pode fazer crueldade. E tem um detalhe, eu falei com eles. Existe uma liminar hoje do ministro Gilmar Mendes que proíbe qualquer sacrifício de animais resgatados de maus tratos. A égua está doente? Está. Mas foi resgatada de maus tratos. Vai estar isolada, com tela, não vai ter mosquito. A mosca, o tabanídeo, picando ela, que a transmissão é feita pelo hematófago, né? Animais que se alimentam de sangue, pica lá e pica outro equino. Não transmite para ser humano. Toda a garantia vai ser dada, de tela, de tudo. Então, não me venham falar em diretriz e atacar a Constituição Federal e atacar a legislação. E a gente quer aproveitar essa deixa da égua flor para servir de exemplo o Brasil inteiro, que a gente quer um diálogo. Se você tem um meio de marcação seguro, não há necessidade de você queimar o beiço do animal ou queimar o ombro do animal com ferro quente. Se for queimar, vai ser denunciado nas redes sociais, não tem a menor dúvida disso, porque está sendo contra a Constituição Federal. Então, como nós estamos a favor... doutor Reinaldo? Estamos com o senhor nessa luta. E agora nós estamos a favor da lei, a favor do amor, com a lei do nosso lado, que é a 9605, e a Constituição Federal, que veda a crueldade, não me venham veterinários falar que queimar um cavalo com ferro quente não é crueldade. Eu disse a eles, os senhores vão ser processados por maus tratos, inclusive por não cumprimento de ordem judicial, que é nada mais, nada menos que um juiz do Supremo, que proíbe sacrifício de animais resgatados. Então, só para terminar, essa é a nossa luta do momento, dentre as inúmeras lutas que a gente tem. O que a gente quer, só uma coisa, não é ser dono da verdade, não é brigar com a sociedade, a gente só quer uma coisa, a gente quer que a legislação seja cumprida. Eu, aqui só para terminar, já me atacaram na internet, dizendo que eu sou a favor do aborto. Gente, não tem nada a ver uma situação com outra. Nós estamos defendendo que uma mãe égua não seja morta para o neném não morrer dentro dela. Aborto é outra coisa, eu nunca me meti nisso, negócio de aborto. Eu não me meto nessa situação. Então, parece que alguns colegas ou defenderam ou foram contra, já espalharam que a OAB é contra o aborto, é a favor do aborto. Eu perguntei se já tinham, se a diretoria tinha assinado alguma coisa disso. Claro que ninguém assinou nada, mas ficam nos fake news, sabe? Para desmerecer o nosso trabalho. Mas eu não tenho medo desse combate. Esse combate é o combate do bem, é o combate do amor, e nós estamos com a legislação do nosso lado. Melhor ainda, estamos com a Constituição Federal do nosso lado. E em nome da Constituição Federal, que nós temos o dever de defender, nós advogados, temos o dever, advogados e advogadas, vocês até melhor que nós, porque são mulheres e por isso são melhores. Nós todos temos a obrigação de defender a Constituição Federal, em todos os níveis, inclusive por eles que não podem falar. Doutor Reinaldo, nós temos algumas perguntas aqui. Eu vou passar para o senhor o que o Wagner Frota, que está nos acompanhando, ele questiona. Como fazer com que o candidato a cargo político, uma vez eleito, cumpra sua promessa com castração, hospital veterinário e veterinários para as cidades? Descobriram que a causa animal dá voto e, após eleitos, nada fazem e saem culpando uns aos outros. Resultado, nada muda. O que fazer e, em caso de lei, ela não é fiscalizada nem efetivada? Depois ele ainda fala, aqui mais abaixo, que precisamos conscientizar as pessoas que é dever dos políticos zelar pelas políticas públicas aos animais. Os políticos são nossos empregados, nenhum favor está fazendo. Como conscientizar as pessoas? Mais simples. Esse ano vai ter candidato bonzinho, próximo ano vai virar a cara e não aparece. Os animais continuam a sofrer. Mas passa ano, volta ano e o cidadão simples não aprende a informação. Quem é que perguntou? O rapaz se chama Wagner Frota. Wagner, foi uma pergunta muito bem colocada sua, que nos dá a oportunidade de esclarecer esse momento que a gente está vivendo. Ótima pergunta. Nós da UAB estamos desenvolvendo, está no rascunho ainda, está um pouco cedo, um documento que a gente vai redigir esse documento e deixar à disposição. A gente vai ver ainda como é que vai ficar à disposição, se é no site, se a gente compartilha, para a pessoa imprimir e levar para o seu político assinar.
Esse documento que a gente está discutindo ainda vai ser bem amarrado, em que o político ele vai se comprometer em vários itens para ele cumprir, desde que ele vai ajudar a causa animal até ele não fazer rachadinha no gabinete dele. Que quem defende a causa animal tem que ser, antes de tudo, honesto. Honesto consigo mesmo, honesto com a sociedade. Então, o cara tem que preencher um documento, dizendo que ele não faz rachadinha, não toma grana dos seus assessores. Se ele já tiver mandato, que ele atualmente não faz isso. E o que isso tem a ver com a causa animal? Tudo. Porque tem que ser honesto. Se você não for honesto com você mesmo, você não vai ser honesto com os outros. Então, isso tem que ser também. Então, o cara não faz isso, não faz aquilo, que ele se compromete a lutar. Porque, às vezes, eu vou dizer a você, projeto de castração, projeto de vacinação, muitas vezes não depende do parlamento, depende do executivo, porque o executivo tem dinheiro, é o prefeito que tem dinheiro. No caso do Estado, é o governador que tem Estado. A nível federal, é o presidente da República que tem dinheiro. Então, é o executivo que tem dinheiro, nos 3 planos. Federal, o presidente, Estado, o governador do Estado, e município, no prefeito. No caso de Brasília, o governador distrital. Agora, ele tem que se comprometer no documento de que vai fazer pressões junto ao executivo, pressões claras. Por isso que a gente ainda não conseguiu redigir ainda, estamos começando o rascunho, porque, por exemplo, nesse ponto dele exigir ao governo, muitos fazem piada. O cara às vezes faz uma lei para agradar, mas já combinou para a lei não passar. Tem isso também, no 7.1, né? Ele engana. Então nós vamos ver como é que a gente vai amarrar essas questões no documento para o político pressionar o prefeito, porque às vezes em troca de cargos, ele indicou os cargos e não quer pressionar o prefeito, porque ele indicou cargos em outras áreas que são melhores para ele politicamente. Por isso que esse documento ele tem que alinhavar com calma para amarrar essas situações. Pedindo para o político não fazer rachadinha, pedindo não, o cara tem que assinar que não vai fazer. E se já faz, ele tem que dizer que não faz ou se faz. Se já faz, foge dele. Ah, mas é um cara muito bacana, vem defendendo os animais. Se você está se associando a um corrupto, corrupto você é, não tem conversa. Ah, outra coisa tem que acabar também. O político que a minha amiga me indicou. Tem um camarada que é muito bom que a minha amiga me indicou. Você gosta da tua amiga ou gosta de animais? Escolhe. Ou então muda a causa. Então eu preciso ter consciência. Primeiro, o cara tem que ter no mínimo 5 anos de luta pela causa animal, ou 6, 5 ou 6 anos de luta pela causa animal. Ah, mas eu tenho um camarada, o cara é bom demais, trabalha 2 anos na causa. Então você vota nele daqui a 3. Deixa ele fazer o estágio, o pré-requisito, o probatório para ter teu voto. 5 ou 6 anos. Ele tem que estar nessa causa. Tem que ter conhecido pela sociedade. Não pode votar no cara que na última hora vai dar um beijinho no cachorro ou vai fazer um resgate. Hoje, a proteção animal, o ativismo animal é responsável se a causa animal tiver um declínio no que vem. Porque todas as outras causas, elas estão crescendo. Todas as causas. Causa LGBT, correndo aqui meus respeitos, a causa do negro buscando o seu espaço na sociedade, vitoriosa, conseguindo seu espaço, a causa do portador de deficiência, que muitas vezes é relegado, tem que ter seu espaço na sociedade, a própria mulher brasileira, que vem lutando. Por que a causa animal é mais difícil? Porque briga, vota errado e acredita que tem o Jesus Cristo para salvar a causa. Não tem. Não tem. Então, o cara tem que preencher os documentos, nós vamos sugerir que você imprima gratuitamente, nós vamos colocar à disposição, na época a gente vai soltar isso, mas tem que amarrar bem o documento, não é fácil. O cara não tem que fazer rachadinha, o cara tem que se empenhar junto ao prefeito para aprovar os projetos, e esse empenho ao prefeito tem que ser sério, nem que ele tem que fazer um discurso contra o prefeito e sair no Diário Oficial da Câmara, que aí você caracteriza que ele não está te enganando, e às vezes combina, prefeito, eu vou te cobrar e tal lá, mas você não leva a mal não, porque o cara já tem muitos cargos em outras áreas. Então, não, ele tem que fazer um discurso forte, que esse discurso saia em Diário Oficial, ele tem que votar contra o prefeito, se o prefeito não atender em algumas situações, ele tem que externar que está contra o prefeito se o prefeito não o atender. Ele tem que assinar tudo isso no documento. E outras coisas mais que a gente vai lutar por isso, lutar pelaquilo, castrações. A gente está ouvindo a sociedade porque nós não somos dono da verdade. Né? E, no final, ele tem que dizer qual é o cartório dele e admitir lá embaixo uma situação que a gente também está bolando juridicamente, que não é fácil. Não adianta botar no papel se você não tiver uma escora jurídica. Que você reconhece em cartório e depois você entra na justiça para argumentar estelionato eleitoral e cassar o mandato dele. Então a gente vai tentar amarrar isso, não é fácil juridicamente, você amarrar isso.
porque depois, na justiça, ele vai contratar um advogado e, naturalmente, o colega vai defendê-lo no sentido que não foi uma promessa, foi uma sugestão, mas não, a gente quer criar a promessa prevista em lei. Então, tem que amarrar o documento, não é fácil. As colegas da Comissão Nacional estão estudando isso também, no Brasil todo. Tem que ter um documento bem amarrado, um documento que vá a cartório, você reconhece a firma dele, é 5, 6, 7 reais para reconhecer a firma, você reconhece a firma dele e guarda. E bota nas redes sociais. Bota nas redes sociais. O cara vai, se o cara não assinar, mas ele não quis assinar porque ele achou, não concorda naquele item, é um direito que ele tem. E é um direito seu não votar. Não votar. Então tem que ser rígido. Não adianta a proteção, presidente de abrigo, ativista, se esconder atrás do cadáver do animal. Se votar errado, se for se enganar. Porque a causa animal, ela se deixa enganar muito fácil. Eu estou vendo na internet. É muito fácil, basta dar alguma coisa que a pessoa fica mole, né? Eu estou acompanhando nas redes sociais pessoas que estão se lançando candidatos agora, que eu nunca tinha visto, e eles botam lá, faço isso, e defendo os animais. Então é mole defender o pessoal, que bacana. Outra coisa também que tem que tomar cuidado. Muitas vezes o político, principalmente quem tem mandato, dá uma notícia, gosta de pegar carona em notícia. Aí as pessoas vão lá nas suas redes sociais e botam assim, que lindo o seu trabalho, que bonito o seu trabalho. Que trabalho? Ele está dando notícia. Você sabe que minha querida colega do Piauí, Juliana, cujo sobrenome é magnífico, exemplifica todo o nosso trabalho, que é o nome da Paz, né? E rima e paz, linda com animais, né? Rima com animais, né? Muitas vezes eu tenho visto essa situação, pessoas que nunca estão na causa animal, e principalmente político, que tem mania de pegar carona. Quando teve esse problema do Gilmar Mendes, da ação da eutanásia, nós estamos entrando no Supremo, muitos políticos postaram isso só para ter curtida. E muita gente disse, que lindo a sua luta, que lindo. Políticos municipais que não tem nada a ver com o Supremo. Então, a causa animal, parte da causa animal, claro, parte do ativismo, vou dar um recado, dar uma sugestão a vocês, não me queiram mal. Estou falando para o bem dos animais. Me entendam bem. Parte da causa e parte dos ativismos, com todo respeito, eu digo a vocês, tem que deixar de ser tola. Tem que deixar de tolice. Não pode se enganar com quem finge que ajuda. Quem ajuda, a gente aplaude. A gente torce para em cada município ter uma bancada. Porque não tem a bancada da bala, não tem a bancada do gado. Nós temos que ter a bancada dos animais, na Câmara, na Assembleia Legislativa. Mesmo que tenha alguma divergência, a gente tem que torcer para colegas que também, de verdade, que lutam pelos animais, estejam na Câmara. Amanhã, colegas nossos, que é um direito legítimo, e eu incentivo aqui ativistas, protetores, presidente de abrigo, colegas da UAB, se candidatem a vereador. Quem não faz, permite que outros fazem, e pior. Quem não faz, argumentando que não quer fazer política, permite que o mal prevaleça e você que quer fazer o bem pelos animais fica constrangido em fazer. Acabou essa época. Quem gosta de causa animal tem que gostar de política. Eu não gosto de política, então, por gentileza, procure outra causa para você administrar. Por quê? Num país democrático de direito, e a pergunta do Wagner, né? Como é? Quem fez Wagner a pergunta aí? O Wagner foi muito pertinente e deu esse link para a gente colocar. Hoje, num país democrático de direito, como é que você faz para mudar as questões? Você só pode mudar as questões pelo voto, pela política. Se você não está no Estado Democrático de Direito, você muda pelas armas, que é a opção de mudar as situações. Em qualquer situação. Você, quando não está no país democrático de direito, pelas armas. Mas como nós estamos no país democrático de direito, você só pode mudar pela política. Então, quem não gosta da política hoje, externa isso, e fica... E na hora, com certeza, vota errado, está prejudicando a causa animal. Então, tem que deixar de política, ler, se inteirar, pesquisar na internet. Quem está trabalhando, tem que trabalhar, você tem que pesquisar na internet. Hoje, se não adianta ano que vem reclamar do pitbull que teve patinha cortada, daquele cachorrinho do Carrefour lá o Manchinha. Não adianta reclamar. Tem a chance agora, o laboratório é agora, dia 15 de novembro. O prefeito e o vereador. E daqui a 2 anos, deputados estaduais, deputados federais e presidente da República. Votou errado,
4 anos de sofrimento para os animais. Não adianta Facebook, não adianta Instagram. Teve político que aproveitou a nossa... Em vários estados, não estou falando só no Rio de Janeiro, não, que aproveitou o negócio do Gilmar Mendes com a eutanásia e fez petição digital para enganar. Aí todo mundo assinou petição digital. O Supremo, os ministros, gente, os juízes, têm mandato vitalício. Por que eles têm mandato vitalício? Exatamente para não serem pressionados, para terem um livre-arbítrio de decidir. Então, não é petição eletrônica que vai resolver nada perante o judiciário. Não é petição eletrônica que vai pressionar deputado federal a votar na causa animal. A causa animal, hoje você tem 517 deputados na Câmara Federal. Você tem uns 7, 8 animais que apoiariam animais. Você tem uns 100, 100 e poucos omissos. E 400 contra. Eu vou falar de novo. 400 contra. Então, acaba com essa história de achar que vai aprovar projeto em Brasília. O animal não é coisa, está lá 8 anos. Hoje, se aprovar um projeto animal em Brasília, é de 8, 9 a 15 anos para aprovar. Aí, petição eletrônica, pressionar deputados, redes sociais. E, Reinaldo, então, como é que muda? Voto, que o Wagner falou agora aí com muita pertinência, escolhendo os seus candidatos. E como é que começa isso? Quando começa? 15 de novembro agora. O laboratório vai ser agora, 15 de novembro. Escolher o prefeito errado, escolher o vereador errado, nos municípios, 4 anos de sofrimento dos animais. Não adianta Facebook, não adianta Instagram, petição eletrônica, não continuem sendo enganados, com todo o respeito que vocês merecem. Acho que eu amo a proteção animal, amo o ativismo animal, vocês sabem disso. Estou nessa luta há anos, mais de 10, 12 anos nisso, e vejo a dificuldade que é. Eu estive em Brasília 200 vezes, acompanhei votações em plenário. Teve um senador que disse para mim, doutor, se eu salvar a vaca, o senhor tem que entregar o cavalo. É nesse nível. A votação de 1 ano a 4, eu acompanhei dentro do plenário, por cortesia do deputado Ricardo Izar, que é por São Paulo. Ele me colocou no plenário. Aprovamos, o projeto dele foi aprovado, ele muito humilde, muito gentil, o projeto dizia de 1 ano a 5. Ele veio para mim, Reinaldo, só querem aprovar, no ano a 4, muito gentil, muito humilde, conversou comigo, o parlamentar é ele, que tem um poder na mão. Ele foi gentil e humilde comigo. Ele disse, Ricardo, aprova de 1 ano a 4. Por quê? Porque a gente tira do GCRIM. Precisa ser, para quem não é da área do direito está assistindo isso, qualquer pena acima de 2 anos, você tira do juizado especial e leva para a vara criminal. E daqui a pouco você consegue pegar um cara desse, mas não prende. Essa história que estão passando aí, que prende, de 1 a 4, prende. É que, na verdade, as pessoas acabam não tendo, né, doutor? As pessoas não têm o conhecimento prende, de 1 a 4 ninguém prende. Isso, você vai conseguir restringir direitos. Mas como não é juiz, não é desembargador, não é defensor, não é Ministério Público que faz jurisprudência, quem faz jurisprudência é advogada e advogado. Nós que fazemos jurisprudência. Mas para a gente fazer jurisprudência, a gente tem um mínimo de condição. Para jogar futebol tem que ter bola. Sem bola não tem futebol. Para você fazer. Então, para a gente ter jurisprudência, tem que ser acima de 2 anos. Para ir para a vara criminal, que daqui a pouco você pega o cara numa residência. Pega um juiz legal, que começa, bota o cara lá um dia, mesmo que o advogado dele vai, daqui a pouco vai evoluindo. Quando é que você podia achar que Petrópolis, por exemplo, não ia ter mais charrete? Cidade imperial. Nós terminamos lá com a charrete, 117 mil a 38 mil. A votação que a gente, o plebiscito, 6 anos de luta. Aqui a ilha de Paquetá, a mesma coisa. Também 300 anos de cavalo, de charrete aqui. E Petrópolis, cidade imperial. Charrete, não tem mais. Então, a gente consegue a vitória. Só que tem que ser um passo de cada vez, que a nossa sociedade está presa a paradigmas. E, de um modo geral, paradigmas econômicos, paradigmas de interesse, como é o caso da égua que eu citei. Quando a gente citar que pode marcar com anilha, eu quero ver como é que essa turma vai fazer para parar com ferro quente. Então, é uma luta difícil, que a gente tem que estar unido. Proteção tem que estar unida, ativismo tem que estar unido. Nessa causa, você tem que entender o seguinte, nós somos seres humanos. Temos muitos erros e temos virtudes. Geralmente temos 60% de erro e 40% de virtude. O que a gente tem que fazer? Focar nas virtudes. Eu focar na tua, tu focar na minha. E esquecer os erros. Se não forem erros graves, a gente esquece o erro e foca na virtude. E em cima da virtude, mesmo ela sendo minoritária,
somos seres humanos e temos, repito, mais erro do que virtude, a gente vai construindo e a gente consegue avançar. Enquanto que a gente olhar só, focar só nos erros e não nas virtudes, a gente não vai conseguir avançar e vai, Wagner, a gente vai continuar permitindo que esses políticos continuem enganando a gente, fazendo petiçãozinha digital para ter 20 mil pessoas lá escrevendo e aí conhecendo ele. Outra coisa também que a proteção adora, o ativismo adora, é receber medalha e diploma. Todo mundo gosta de ser reconhecido. Gente, que no Rio já me ofereceram 4 vezes. Eu agradeci muito. Inclusive, medalha São Francisco de Assis, que eu sou devoto. Sabe como é que eu me satisfiz? Eu fui a Assis, conheci a cidade de São Francisco de Assis. Adorei, me emocionei. Mas medalha não quero. A gente não precisa de reconhecimento. Quem precisa de diploma de reconhecimento, porque está ajudando os animais, não está falando com amor, não está falando com fé. A gente tem isso também. As pessoas vão lá receber diploma e medalha. Aí espalha nas redes sociais e você torna o desconhecido conhecido. E aí amanhã, um colega da causa se candidata, perde alguns votos para o desconhecido que está fingindo que está ajudando, e você vai ter mais 4 anos de sofrimento pelos animais, que muitas vezes eles ajudam, mas as pessoas têm que entender o seguinte, às vezes as pessoas, aquele que é o político profissional, ele tem uma pauta assim, e um colega ativista, um colega de proteção animal, que eu respeito também, um presidente de ONG, tem uma pauta gigante na causa, não dá nem aqui no quadrado para eu fazer, tem uma pauta enorme para fazer, mas você indo lá para satisfazer o teu ego, no diplominha, na medalhinha, você está dando holofote para quem não merece. E tirando a chance do teu colega que tem amor no coração, que quer ampliar isso tudo, e às vezes por 1000 votos, que a tua ida lá, ganhando a tua medalha, você ajudou o político que tem uma pautinha assim, você prejudicou a causa de avançar. Depois você vai na rede social encher o saco. Então não me leve a mal o que eu estou dizendo. Pensem em receber medalha, receber diplominha, clicar quando o cara está dando só notícia, assinar petição eletrônica quando o cara não está envolvido. Às vezes a causa é nacional, e você tem vereadores de alguns municípios se envolvendo. Não consegue nada, é causa nacional. Eu tive esse problema na Sulipa aqui. Entendeu? Não, desculpa, as suas palavras, assim, parece que saíram abençoadas. Porque realmente isso que a gente está enfrentando... Não. Eu não, as falando palavras de coração que eu penso. No momento que a gente está vivendo. Que ninguém tenha ficado chateado com o que eu estou dizendo, que eu estou fazendo um alerta. Essa hora para vocês. Entendeu? Eu estou fazendo um alerta. Doutor Reinaldo, seria interessante... Eu sofro muito com isso, gente. Você não pode imaginar. Seria interessante que as pessoas, ao invés de receber medalhas, ou que os políticos passassem, que fizessem mais a atividade mesmo da política pública, evitando o abandono, vendo os fatores econômicos que levam as pessoas a abandonar, a ausência de interesse do animal, o problema de adaptação, controle de natalidade. Se tudo isso fosse efetivamente visto, talvez a gente nem estivesse aqui, né? Talvez nós não estivéssemos aqui. Importante que as pessoas tenham mesmo essa paixão que o senhor tem, essa visão que o senhor tem, que é sensacional ouvir o senhor falando, é muito, muito gratificante mesmo. Nós temos o senhor aqui conosco, até porque assim faz uma forma de esclarecimento para que as pessoas tenham uma visão real da situação. Né? Com relação ao termo, eu acho muito importante esse termo que vocês vão fazer. Eu acho até que assim fundamental que isso fosse incluído dentro do plano de gestão governamental ou de gestão daquele cidadão que está se candidatando. Porque se ele incluir isso no termo de gestão, com certeza ele não tem como fugir, e depois a cobrança pode ser uma cobrança radical. Nós temos aqui, inclusive, pessoas falando que devia ser retirado o vereador do mandato ou o prefeito que não cumprisse. A gente tem... Foi o que eu falei agora. Então, nós temos o nosso colega Abreu Júnior, que ele é vice-presidente do Conselho de Proteção Animal de Araraquara, e aí, com relação ao caso da égua que o senhor contou, ele está perguntando se não seria, ao invés de uma anilha, talvez mais interessante a colocação de um chip, porque acho que a anilha tem um risco de entrelaçar. Vou explicar. É muito boa a colocação que deixa a gente até esclarecer. A ideia da anilha, né, é um anel. Um anel na pata do animal, sem apertar, claro, meio frouxinho, ou então até um cordão.
feito uma gargantilha fininha, escrito infectada. Porque o que eles dizem? Eles dizem que se for, por exemplo, um chip, para eles não serve, porque eles querem que esteja visibilidade. O problema é visibilidade. Você vê o animal de longe e já saber que aquele animal está contaminado. Tem que ter uma sinalização externa. Nós pensamos em chip também. Claro, a gente pensou em chip. E estamos discutindo isso, mas ele já disse que não interessa. Chip eles não querem negociar porque fica escondido. Eles querem uma marca, um carimbo. Por isso que até agora é um carimbo ferro. Então a gente quer substituir essa visibilidade externa. Eu sugeri no primeiro momento até aquele brinco que o cabrito usa, a ovelha usa. Marca ali uma coisinha, mas é um brinco como a mulher usa, como alguns homens também usam. Fura ali, bota o brinquinho, menos mal do que queimar. Mas eles disseram isso, que o cara arranca aquilo, o possível ladrão do cavalo, arranca aquilo e depois vende o cavalo fica rodando na cidade, numa charrete, numa carroça, contaminando. Mesmo problema se dá com chip, que fica escondido. Eles querem uma marca externa. Então, para a gente negociar, a gente tem que negociar uma marca externa. É essa a razão. Senão, não tenha dúvida, a gente faria o chip, que seria o ideal. Mas por esta única razão, a marcação tem que ser externa e não pode sumir, só que cai por terra. Porque, como eu falei, o ladrão pode chegar lá, o eventual ladrão, e queimar um quadrado, um redondo de queimar, e queimar a marca que está dizendo que ela está doente. Entendeu? Eu estou também questionando isso. Importante o senhor dar essa explicação, porque aí até o nosso colega, o Abreu Júnior, que ele estava perguntando, e ele perguntou com relação a fazer o cadastro. Eu acho que, na visão dele, o chip seria muito interessante por causa do cadastro. E, além disso, a gente tem também... Mas não é o cadastro. O problema... Com licença, o problema... É a visibilidade. Desculpa, a gente interrompeu. O problema é a visibilidade. Que eles acham que pode ser o animal... Quer dizer, nós estamos tratando com uma égua que está isolada. É um caso. Claro que a gente quer fazer dela um exemplo para o Brasil. Por isso que a gente traçou uma estratégia de defender o potro agora. Ela depois. Que ela agora é indefensável, você tem uma séria legislação mandando eutanasiar. Se a gente conseguir botar até dezembro, nós vamos buscar essa luta no judiciário, uma outra história. Mas é tudo por estratégia, que a causa animal é estratégia, né? Tem que ser tratada com razão. A emoção é quando você vence. Aí depois que vence, abraça, vai tomar um chopp, chora, vale tudo. Mas na luta tem que ter razão, senão não ganha. Não perde. Eu estou aqui me segurando para perguntar, viu, Dani? Doutor Reinaldo, essa sua ideia de fazer esse documento foi esplêndida. Então, não vejo a hora dele estar pronto. Mas você vai participar também. Você vai participar. E você é signatária. Vou querer que você também. Reinaldo. Fala, antes de passar para a Amanda, eu vou passar para a Amanda, só um minutinho, Amanda. Eu gostaria também de prestigiar, nomear os colegas, as pessoas que estão aqui nos assistindo. O público tem sido cada vez maior, é um projeto recente, só tem 1 mês e pouco. É o Júnior Abreu, a Cláudia Fontes, o Wagner Frota, que já participou aqui perguntando, a Silvana Pagani Melo, a Isis Saad, a Rossana Benatti, a Yolanda Fernandes, Sônia Regina, a Roseli Pizigatti, que é minha colega aqui veterinária no Piauí, Mércia Nakamura, o Júnior Abreu, que também perguntou muito bem. Então, assim, Rossana Benatti, já falei, né? Águida Frari e o Robinho Pedrosa, que fez até uma pergunta que eu não sei se a Dani fez. Não, do Robinho a gente deixa para perguntar depois que a Amanda fizer a colocação dela, bom. Melhor. Ok, vamos lá, Amanda. Não, na verdade, eu só queria falar um pouquinho sobre essa questão desse documento de compromisso. Perguntaram aqui nos comentários a questão do que pode acontecer com o político se ele não cumpre. O senhor falou da questão eleitoral, né? Mas perguntaram aqui questão de multa, algum tipo de sanção além dessa. Até porque é muito importante que a gente divulgue isso esse ano. Sim. A ideia é fazer um documento, por isso que o documento está demorando, porque você tem que amarrar juridicamente o documento. Não adianta só amarrar politicamente, tem que amarrar juridicamente. E a gente pretende, além de reconhecimento de cartório, que o cara vai assinar, uma frase lá que a gente está estudando juridicamente, que ele admita perder o mandato, uma coisa assim. Que aí você entra na justiça, argumenta estelionato eleitoral, quer dizer, é uma figura até que juridicamente fica difícil de encaixar.
A gente quer pedir a cassação do mandato dele. Por isso que, se isso vier a acontecer. Por isso que a gente está estudando esse documento para possibilitar, depois da assinatura dele, ele admitir, se eu não cumprir isso, admito que estou cometendo estelionato eleitoral, ou tem que ver a figura jurídica, que estou enganando e que, por isso, posso perder meu mandato. A gente quer um documento compromisso. Não é só um documento, é um documento compromisso. Por isso é que a gente tem que formatar, que não é fácil. Tem que formatá-lo juridicamente. Senão o cara ganha o mandato, vai argumentar depois que ele não viu direito, que não era bem um... Ele argumenta... Que é inconstitucional. Acha uma brecha, exatamente, que é inconstitucional. Então a gente está bolando isso. Não os termos em si, mas o finalmente lá, em que ele diz que admite, perdeu o mandato, que não cumpriu o que disse acima. A ideia é fazer com que as pessoas ajuizem ele no judiciário. E mesmo que não ganhe o mandato, o cara fica queimado e não volta nunca mais. Olha, aqui a pergunta do Robinho me tocou muito, porque aqui nós temos muitos casos de envenenamento por chumbinho. Então, eu vou ler a pergunta dele. Boa noite, muito bem colocada a pergunta. Eu posso dar um exemplo como ser sincero. Em 2016, fui eleito como vereador. Sempre amei os animais desde pequeno, mas não fiz campanha em cima da causa animal. Esperei ser eleito e, no começo do meu mandato, apresentei todas as proposituras que tinha no coração. Hoje, temos aprovados uma lei de maus tratos aos animais, que está, graças a Deus, funcionando, e outra mais rígida também, que pune com rigor quem comercializa chumbinho. Quem tem gato sabe, quem nunca teve um gato envenenado. Eu já tive vários por vizinhos, e é uma realidade aqui no Piauí. Gostaria muito de conhecer a sua lei depois, viu, Robinho? Parabéns. Porque tendo mandato ou sem mandato e ter proposta para defender os animais é ótimo. Porque não pode enganar a proteção animal, enganar o ativista e depois não fazer nada, né? Aqui, o que a gente vem colocando aqui não é um discurso contra o político. Eu já disse que a política é necessária, na causa animal principalmente, que sem política a gente não muda nada. O que a gente é contra, o que a gente coloca é aquele político que usa a causa e depois nada faz. Se o cara ainda usar a causa, depois de fazer as coisas, abrir um diálogo com a sociedade, ouvir os ativistas, ouvir os abrigos, que tem dificuldade, como eu falei. O parlamentar muitas vezes quer fazer, mas às vezes o prefeito não faz. Às vezes o governador não faz. Então o parlamentar, às vezes, mas ele tem que mostrar para a sociedade que ele está lutando por isso. E não ficar na dele, fazer uns carguinhos e tal. Então, aqui não é contrário a quem defende a causa, não, pelo contrário. Se tivesse um monte de político defendendo a causa, era ótimo. Só que, geralmente, como falou agora, finge que defende, não fez nada até agora, que é só um gancho. E nós vamos ter nessa eleição agora, como nunca tivemos, todo mundo vai ter na proposta, defenda os animais, não tenha dúvida disso. Quem vai ter que discernir isso? Quem vai ter que filtrar isso? Você que está assistindo. Você que é da causa animal, que é protetor, que é ativista, tendo isso em mente. Votou errado, você está responsável. 4 anos de sofrimento para os animais. Não tem chororô, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem petição eletrônica. Pegue a internet hoje, na sua região, e pesquise todos que trabalham pela causa animal. 4, 5, 6 anos para frente. Quem começou um ano, na próxima você vota. Ah, mas é muito amigo da minha amiga. Tá bem, você dá um beijo na tua amiga, mas vota em outro. Ou você é amigo ou é animal. Não tem essa outra coisa também que vai acontecer. Temos que começar a 6 meses. Que luta pela causa animal. Pois é. Você que é da causa animal também. Cuidado com a polarização política. Você tem que decidir. Você vai votar pelos animais ou você vai votar na esquerda, que você adora a esquerda? Você é pelos animais ou você vai votar na direita, que você adora determinado candidato da direita? Você vai votar pelos animais ou por convicção ideológica? Eleição municipal, o prefeito, o vereador, são os síndicos da tua área. Ele não tem influência em Brasília. Quer dizer, ele pega o telefone, vai lá, conversa, tem articulação, mas ele não tem mandato na Câmara. Então, você deve ver essas eleições agora, do teu prefeito e do teu vereador, como eleições de interesse local. Local. Então, se você é da esquerda, mas você tem um vereador de centro ou da direita que é comprovadamente animal, trabalha anos na causa animal, você vai votar num da esquerda.
Eu estou dando só exemplo. Depois eu vou falar também no exemplo da direita, para não dar a impressão que eu estou defendendo um lado ou outro. Eu vou falar assim, A e B, que é melhor. Você é do A. E tem um cara do A que nunca fez nada pelo animal. O A pode ser direita ou pode ser esquerda. Mas o cara do B, que não é a tua preferência ideológica, ele faz muitos anos pelos animais, ou até um cara de centro. Se você vai votar no A, porque você é ideológico, você está na causa errada. Você ou ama os animais ou quer acabar com o problema dos animais, ou você tem cunho ideológico. Então você defende a tua bandeira ideológica, mas vai dar espaço para outro da causa animal. Porque nós temos que decidir. Porque vem acontecendo isso também. As pessoas escolhem partidos políticos antes de escolher quem vai votar pelos animais. É um erro gravíssimo que está acontecendo. Então tem também esse problema. Eu espero não estar chocando ninguém com o que eu estou dizendo. Nosso partido tem que ser partido dos animais. Não é esquerda nem direita. Se o teu candidato é da esquerda e ele defende os animais, vota nele. Se ele é da direita e defende os animais, vota nele. Se ele é do centro e defende os animais, vota nele. Você tem que votar em quem é animal. Eu tenho um cara bom amigo meu, é de direita. Mas o cara que ajuda a beça os animais da esquerda, eu vou votar nesse cara meu que ajuda. Se for o contrário, na direita. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, pré-requisito, pró-animal. Segundo, pré-requisito, a ideologia. Deixa para a ideologia para depois. Nem na eleição de deputado federal, que depois vem aí, daqui a 2 anos, é estadual, você deve pensar contrariamente ao que eu estou dizendo. Sempre você tem que focar naquele que vem há muito tempo, aquele que realmente está defendendo os animais, independentemente da cor ideológica. Porque cor ideológica é disputa política e tem que respeitar um lado ou outro. A gente tinha a esquerda no poder, agora a gente tem a direita. No mundo inteiro, há esse revezamento político, isso é natural, faz parte da sociedade. Acabar com esse ódio no Brasil, que isso não leva a nada. Eu mesmo já fiz crítica de um lado e de outro e mantenho a minha posição como cidadão. Muitas vezes me criticaram, como é que pode o presidente da comissão estar criticando? Gente, a crítica como cidadão, paga seu imposto. Eu tenho direito a discordar, como todos vocês têm. Então não pode confundir a posição de presidente de comissão com um cidadão brasileiro, que você às vezes discorda de um lado, como eu já discordei é natural. É discussão política, não é pessoal. O que eu quero dizer com isso? O grande laboratório que a gente vai ter agora é nas eleições de 15 de novembro, em que você vai votar vereador e você vai votar para prefeito da sua cidade. Pesquise. Veja qual é o prefeito que tem proposta pelos animais, veja qual é o vereador que tem proposta séria pelos animais, mas não é só a proposta. No caso de vereador, ele já tem que estar fazendo alguma coisa. No caso de prefeito, se for o prefeito que tiver mandato, ele já tem que estar fazendo. Se for um prefeito que vem aí, você tem que examinar a postura do prefeito. E o documento que a gente vai elaborar vai valer para o prefeito também. Você levar para ele assinar. Ele não fez, ele está enganando. Agora, não ser assim. Você pedir um monte de coisa a ele. Às vezes o cara não tem orçamento. Então tem que sentar, tem que dialogar e ver se às vezes o cara, em vez de 10 coisas, pode fazer 4 ou 5, ou se em vez de 10, ele só que não quer fazer nenhuma. Tudo é bom senso. Agora, não pode errar. Para vereador, você tem que estar atento para isso. Tem que votar em quem já vem fazendo. Aí você tem o vereador com mandato que já está realizando, o que está legal, está tentando produzir. Esse merece o teu aplauso, o teu voto. Mas doutor Reinaldo, e esse ano tem prefeito também, né? Tem prefeito e vereador. E tem muito vereador com mandato que está, na maioria das vezes, com fake news. O cara está só botando lá notícia, está apontando erro, mas não está resolvendo nada. Você tem que ter discernimento. A palavra é essa. É discernimento. Tem que perder um tempo para pesquisar na internet para ver realmente quem faz. Nos últimos 5, 6 anos para trás. Porque senão a culpa não é outra a não ser nossa mesmo, que podemos vir a votar errado. Essa é a grande preocupação. Eu vou ler um comentário aqui do Wagner e aproveitar e contar um caso daqui. Doutor Reinaldo, também precisamos acabar com fogos de artifício nas campanhas eleitorais e nas comemorações após o resultado das urnas. É tão simples e ninguém lembra, nem os cartórios eleitorais pensam nisso. Fogos de artifício matam muitos animais cardíacos, afetam crianças e idosos, os autistas também, né? Não pensam em humanos e nem nos animais. Apagou tudo. Isso é verdade. Apagou tudo. Voltou? Olha o absurdo aqui, ó. Aqui nós temos uma lei que proíbe os fogos, só que o vereador saiu para ser secretário. Aí promoveu o ano novo com a queima de fogos, que ele mesmo criou a lei proibindo. Olha o absurdo. Então,
é nojento o que muitos fazem realmente para ganhar voto. Não cumpre com o que eles prometem. Esse documento vai ser realmente muito um divisor de águas, e quem não quiser assinar já está mostrando que está mal intencionado. Na verdade, Ju, enquanto não houver a aplicação da pena de uma legislação, a aplicação de uma forma eficiente, fica difícil mesmo das pessoas cumprirem, que o ser humano só vai entender quando doer no bolso. E aí, assim, o que o doutor Reinaldo está falando, tomem cuidado em quem vão votar, cuidem das suas cidades, cuidem das propostas, vejam os projetos. Isso é muito importante, porque 90% das pessoas que entram para a vereança, elas não são vocacionadas para isso, elas entram para passar lá o dia sentado sem fazer nada, ainda come o dinheiro de quem está assessorando, e no final você pergunta quantos projetos ele apresentou? Nenhum. Ele foi cobrar alguma coisa do prefeito? Ah, não, ele não foi cobrar nada, por conta dele ter medo, ele não queria estar contra. Então, na verdade, você tem que saber em quem você está votando, você tem que ver alguém que faz, você veja o que se é a reeleição, o que essa pessoa já apresentou de projetos. Quais foram os que votaram contra os projetos dele e quem está entrando, quem está chegando agora, o que já fez pela causa animal. Então, isso é importante. Não sei se algum dia a gente vai chegar, que nem eu li que a Áustria, desde 1855, já tem uma lei contra maus tratos, e aí, por volta de 2014, eles já conseguiram, inclusive, a demonstração de que animal não é coisa, eles já têm uma legislação específica. Enquanto nós aqui não tivermos esse tipo de consciência, essa habilidade mental para observar exatamente quem é quem, para separar o joio do trigo, a gente vai continuar tendo problema. Então, é o que o doutor Reinaldo falou, esse ano é um ano importante, ano de votação. Veja, a gente tem uma colega aqui, acho que é a Rossana, ela está falando que o prefeito da cidade, Rossana Benatti, ela falou que o prefeito da cidade dela não tem vinculação nenhuma à causa animal e não faz nenhum tipo de auxílio. Então, veja quem esse homem vai indicar, ou se ele vai tentar se reeleger, e faz campanha contra. Porque, assim, a língua não tem osso, então isso já tem algum motivo, né? Se a língua já veio sem osso, é que é para a gente descer a lenha nas pessoas, que é para a pessoa ter a consciência de que a gente vai fazer contra ele, que ele tenha plena consciência de que ele não vai, de novo, sentar na cadeirinha e ficar ali balbuciando coisas que ele não... Ah, eu prometi, agora não dá, agora não dá. Não, vai ter que cumprir. Assinou o documento? Tem a responsabilidade? Cadê o seu plano diretivo? Qual é a sua gestão? O que o senhor pretende fazer? Isso é importante que as pessoas tenham consciência. Eu acho que é fundamental. O prefeito daqui de Teresina colocou no plano de mandato dele e não fez. É planejamento. Não fez. Também ele não pode mais ser reeleito, né? Mas que as pessoas fiquem alertas para não eleger quem ele está indicando para ser o sucessor dele, e alerta também aos vereadores que vão compor essa chapa aí, porque devem seguir a mesma diretriz. Eu não sei se vocês já viram, estão rolando alguns cursos para vereadores sobre direito animal. Vocês já devem ter visto. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Tem hora que eu penso que é legal, o vereador vai nessa, especializar e tal. E tem hora que eu pensei, é uma ferramenta para vigarista, né? Eu queria saber a opinião de vocês. Eu não sabia, não tinha esse conhecimento, mas para mim tá mais para vigarista mesmo. Eu vou te mandar depois. Mas é uma vocação. Eu, particularmente, como eu não vi o conteúdo do curso, eu não sei, na verdade, eu não consigo avaliar. Porque se a gente pensar assim, é um curso que ele faz o quê? Na verdade, ele vai dar diretrizes do direito eleitoral. Se ele vincula isso ao direito animal, muito provavelmente é porque ele vai apresentar a legislação animal. Se isso for de uma forma, se isso for passado... Né? Se essa docência for de uma forma tranquila, de uma forma boa, mesmo aquela pessoa que não se elegeu, alguma coisa do curso ele vai absorver. Então, eu acho que dos males... Vai aprender, né? Eu tenho uma amiga minha que ela fala malas que vão para Belém, né? Não é a males que vem para o bem. Então, deixa malas que vão para Belém e que essas pessoas pelo menos absorvam alguma coisa, né? Coloquem alguma coisa no intelecto sobre... Se ele assinar o termo, né?
É porque Tem ele que pode assinar o só termo, pegar né? várias ideias e botar no plano de mandato dele, não fazer porcaria nenhuma, que é o mais Exatamente. provável. E servir de É ferramenta para enganar exatamente. o povo, né? Meu medo é Doutora esse. Reinaldo, o senhor já viu sobre esses cursos? Não, está onde? Eles estão divulgando na internet, tem A várias mensagem de vocês está chamadinhas. chegando muito truncada aqui. Tá mudo? Não, tá bom. Não. A Alô? Dani Oi? perguntou Ouviu? se o senhor está vendo a divulgação desses cursos de direito animal para candidatos a vereador e a prefeito. Ah, não soma nada, não. Não vejo. Isso é só para alguns partidos políticos, talvez, ou alguém quer ganhar dinheiro em cima disso. Ninguém qualifica ninguém para ser em cima da hora. Não tem nada, não acredito. O maior curso de luta pelos animais é o curso da vida, o curso do amor. Isso é dentro do coração da gente. Ninguém desperta isso assim, não. Não acredito, não. Também acho. É só para o cara dizer que fez o curso, exibir o diploma e te enganar. Só isso, parando. É um diploma de Concordo, enganação. concordo. Bom, já estamos partindo assim para o nosso finalzinho, né? Para as nossas considerações finais. Estamos com 1 hora de live. Tá maravilhoso, não gostaríamos de Pô, acabar. mas eu não vi ninguém falar isso. Não vi a Amanda falando nada, nem a Daniela também, só eu que falei, poxa. Ô, Amanda, fala alguma coisa aí. É que ela é mais calada, mas ela vai falar. Vai, Amanda. Faz uma pergunta aí para o doutor Reinaldo. Não, fala a pergunta para a Não, Daniela falar. Não, eu acabei de fazer uma pergunta para vocês. Mas, assim, realmente é um assunto muito importante, principalmente esse ano, né? A gente tem que estar conscientizando ao máximo as pessoas para usarem o voto. É a maior arma, né, que se tem de tentar proteger de alguma forma os animais. E é bem isso que o doutor Reinaldo falou. Eu achei brilhante esse documento. Eu já tinha ouvido falar dele, mas não vi a prática. E eu achei brilhante isso, de exigir que qualquer candidato que apareça, né, esse ano, assine sim. Divulgar ao máximo esse tipo de informação para as pessoas. E cobrar, temos que cobrar. É importante que as pessoas Eu tenham a acho que até memória, né? setembro. Eu acho que até setembro a gente consegue ter esse documento. É que não é um documento simples, você tem que, como eu disse, não que eu queira me tornar repetitivo, mas por que está demora? Porque tem que amarrar juridicamente. Não adianta amarrar politicamente. Senão não adianta nada, o cara foge depois. E não adianta só queimá-lo. Adianta torná-lo inelegível, adianta retirar o mandato. Né? O cara tem que se comprometer, não pode enganar. E a gente tem que ter cuidado com isso. Para poder. Porque senão quem sofre são os animais, né? Muito difícil. é complicado, porque já tem muita gente abusando do poder econômico, muita, Daqui a pouco distribuindo ração, pagando isso. castração, Eu estou dizendo, mentindo vai de ter todo muito. jeito. Você vai ter castração, distribuição de ração. Agora, o TRE tem que ficar atento para isso, né? Porque você é o uso da máquina Resgate, ou do poder financeiro. relacionada. O candidato pode ficar até inelegível. Mas você não tem a dúvida que daqui a mais um mês e meio, vai ter ração e as pessoas têm que ser fortes e dizer não. Tem que ser conveniente. Lembre-se, na medida que você troca o seu voto, mas eu estou com meu abrigo morrendo de fome, o que eu vou fazer? É a tua consciência que vai dizer isso. Tua consciência. Você vender o teu voto por algumas pequenas situações que não vão resolver a vida do teu abrigo, você está sendo cúmplice Só que eles de não um veem como candidato venda que não de vai ajudar os voto. animais. Eu acho importante também que as pessoas tenham a consciência do seguinte, e aí eu vou dar um exemplo aqui de Praia Grande, aqui no litoral sul de São Paulo. Nós temos um vereador aqui super focado na causa animal. Eu tenho um prefeito muito integrado, o chefe da Polícia Militar aqui, o comandante da PM é ótimo, o comandante da Guarda Municipal é ótimo, nós temos a Guarda Municipal Ambiental. Então, Praia Grande, assim, para mim é um exemplo. Infelizmente, eu vejo com relação aos políticos o seguinte,
muitas vezes eu recebo denúncias, eu recebo informações e as pessoas colocam assim, e eu vou falar o nome do vereador daqui, porque eu não tenho o mínimo problema e ele sabe, né, assim, ele não faz nada errado, né, o que eu vou fazer é até uma colocação construtiva. As pessoas falam, eu já falei com o Cadu e o Cadu não foi lá resgatar o animal. Aí eu falo para a pessoa, olha, então vamos lá, ele não tem obrigação de resgatar o seu animal. E eu acho que às vezes as pessoas confundem isso, elas acham que elas votam naquele vereador para ele fazer resgate. E a função do vereador não é essa. Então, que as pessoas tenham a consciência mesmo e que elas deem uma lida em qual é a função essencial de um vereador. É claro que, assim, o Cadu Barbosa aqui em Praia Grande é incrível. Ele tem um trabalho, assim, ele vai atrás, ele arranjou outro dia uma confusão com um outro rapaz de outra cidade, lá de Santos, porque ele acabou indo resgatar uns animais, e aí o rapaz falava assim, esse vereador veio resgatar aqui em Santos, e aí, assim, a pergunta que fica para mim é, qual o problema? Ele estava indo pelo resgate do animal, ele recebeu a denúncia, ele conseguiu resgatar 5, ótimo, né? As pessoas, elas confundem algumas situações, assim, eu não sei se a Amanda tem alguma situação de vereador, de político também na cidade dela, às vezes é até interessante colocar, né? Eu aqui tenho uma situação muito confortável com relação à vereança e com relação ao pessoal da segurança pública, porque eu vejo que eles são muito cooperativos, então eu tive um resgate de um Bull Terrier que estava amarrado para fora de uma casa, com uma corrente enorme e um cadeado. O delegado daqui da delegacia, o Dr. Sérgio Nassur, ele foi simplesmente incrível. Eu cheguei na delegacia e aí eu fiz todo o procedimento, aí ele falou assim, doutora, a senhora quer ir resgatar agora? Aí eu fiquei parada, assim, porque ele foi tão diligente, ele foi tão parceiro, tão companheiro, mas eu estava quase chamando ele para a minha comissão. Eu falei, o senhor não quer ficar comigo na comissão? Pelo amor de Deus, né? Porque é sensacional você ter alguém ligado à segurança pública que te dê um suporte dessa forma. Né? Você vê, as pessoas falavam, o animal é bravo. Não era, ele estava com 12 bernes. Então, assim, não é questão de ser bravo, né? Ele estava incomodado, ele estava para fora, ele estava pegando chuva, pegando sol, a maré subia, ele ficava no alagado. Então, imagina só a condição emocional desse bicho. Então, eu, particularmente, Daniela Freitas, aqui na Praia Grande, eu não posso falar um A da vereança e com relação à situação de resgates e relação aos companheiros, né? Mas eu vejo assim, às vezes alguns lugares tem. Eu não sei, a Amanda, você tem, Amanda, algum caso ligado à política, alguma coisa assim? Então, Dani, tem, né? Aqui no meu estado tem político eleito pela causa animal, mas assim, bem isso que você falou, que vocês falaram, né? Faz um resgate perdido na vida, posta na rede social e aí todo mundo acha que está fazendo o maior trabalho do mundo, né? Faz sei lá, um evento e acha que isso é fazer alguma coisa pelos animais, quando na verdade não faz nada, entendeu? A gente sabe que é complicado, como o doutor Reinaldo falou, a questão lá em Brasília, a gente sabe que é complicado, tanto em Brasília, quanto no estado, quanto no município, aprovar uma lei para os animais, né? Sempre tem a questão dos interesses, e animal não é interesse, né, para eles. E sempre tem. Não, prefiro não falar nomes, porque... Vocês estão aí em São Paulo, né? São Paulo, Rio de Janeiro, eu estou aqui no Nordeste. Eu sou companheira da Ju, eu sou do Ceará. Oh, perdão, Amanda, esqueci. Então, você sabe como é difícil. Então, aqui na nossa Câmara, a gente só tinha uma vereadora, mas foi eleita deputada. Era a única que ainda levantava discretamente a bandeira. Mas aí a sua suplente não... Ou seja, é mais fácil eles votarem aí para fazer uma vaquejada do que fazer qualquer coisa pelos animais. Então, por mim, troca todo mundo. Se os piauienses por inteligência, os teresinenses, tira tudo que está aí, bota todo mundo novo, de preferência 50% mulheres, no mínimo, né? Porque a gente faz e faz bem feito. E lamentavelmente, eu vou concluir lendo bem aqui a frase do Wagner. Ele agradece, viu, as colocações do doutor Reinaldo, que foram muito boas, porque abrirá a cabeça de muitas pessoas também.
Também o que a doutora Daniela falou, que língua não tem osso. Obrigado, doutor Reinaldo, doutora Daniela. Façam lives eleitorais para animais em outubro. Não sei se haverá tempo, né, para isso, mas nós temos uma programação para o ano todo, para 2020 e 2021 já. Se vocês tiverem sugestões de temas, também podem colocar, que a gente está aceitando, viu? Já tem aí muita coisa programada, sugestão de convidados. Doutor Reinaldo vai voltar aqui, vai ser um convidado cativo. Acredito que, no mínimo, mais umas 2 vezes esse ano ele volta, porque cada história que ele tem para contar, ele só falou aí das charretes e da égua, mas ele tem diversas outras que eu já tive a oportunidade de ouvir, e todo esse trabalho que ele vem desempenhando aí à frente da Comissão Nacional, nos guiando como advogadas e membros, né, da Comissão Nacional, tem sido realmente um líder. Eu agradeço pelos todos os seus conhecimentos e a todos aqueles que nos assistiram também, participaram bastante, né? São vários, eu não vou citar o nome, que eu teria que voltar aqui todo, mas a realidade é essa, que já tem muita gente se aproveitando da causa animal, todos aqui concordam, e que os políticos, no passado, pouquíssimos cumpriram com o que prometeram, o que é lamentável. Então, vamos providenciar esse documento, colocar para assinar, tentar unir a proteção animal, que é o que eu mais sonho e desejo aqui no Piauí. Ninguém é inimigo de ninguém, mas tem sempre alguém querendo jogar alguém contra alguém, porque é amigo do amigo, né, que teve um interesse, um interesse que não foi atendido. Mas são esses momentos aqui que a gente vai esclarecendo, e abro a palavra para as colegas se despedirem, depois o doutor Reinaldo. Pode ir, Amanda. Posso falar? Gente, só agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Essas lives estão demais, né? Vem muito assunto bom aí em agosto. Já dei uma espiada. Sim. Que logo a gente vai dar uma divulgada também. Agradecer a Ju, a Dani. Muito obrigada por estar participando desse grupo de coordenação. Está muito bacana. E agradecer ao doutor Reinaldo, né, por todas as explicações, os esclarecimentos feitos. Muito obrigada, gente. Boa noite. E a todo mundo que está assistindo, né? Obrigada pelos comentários, né? Pelas perguntas. E continue acompanhando a gente. Com certeza. Eu tenho também só agradecer a Paula, também a Núbia, a Vágila, que é a idealizadora desse projeto, que é incrível, porque a gente está tentando passar para as pessoas de uma forma mais ampla, de uma forma mais simples, sem todo o juridiquês que a gente usa diariamente, né, no nosso cotidiano, para que as pessoas entendam o quão importante que elas tenham esse apego com a causa animal, essa ligação. Não vamos deixar de lado, não é que a gente aqui vem só falar do bichinho, mas a gente tem que entender que quando fala de meio ambiente, a gente tem o lado verdinho e tem o lado peludinho. Então, é bom que a gente entenda que o lado verdinho já está bem colocado, a gente também está correndo atrás do lado verdinho, porque um não vai viver sem o outro. Então, essa integração e essa interação é muito importante. Não viemos aqui para falar mal, né, de político, viemos aqui para dar um entendimento maior do que nós, como pessoas, o cidadão, o que ele pode fazer e até onde ele pode chegar. Nós temos a força e somos nós que podemos fazer as mudanças. Às vezes parece que a gente está numa luta, que nem o doutor Reinaldo falou. Há quantos anos ele já vem lutando na proteção animal para ele chegar em algum resultado final? E é assim, é trabalho de formiguinha. Então, eu agradeço a participação do Dr. Reinaldo, é um prazer ter o senhor aqui conosco, espero que o senhor volte em outras inúmeras oportunidades. Ju e Amanda também, amigas queridas, né? Por enquanto só amigas de vídeo, mas a gente vai conseguir um dia ter o encontro, o abraço, que pelo menos é o que eu adoro, pegar as pessoas, apertar bastante, e aí, acabando essa pandemia horrorosa, a gente consegue vivenciar esse lado bom. Agradeço também a todas as pessoas que participaram, a todos os amigos que estiveram aqui com a gente, e agradeço as perguntas que foram encaminhadas, né? Porque é bom a gente ter esse feed das pessoas, né? Para que a gente entenda também que em todos os locais do nosso país existe isso.
O direito animal do Brasil tem esse objetivo, é conseguir entender e conseguir chegar em cada cantinho do nosso país, que é maravilhoso e que a gente não pode deixar de lado. Então, muito obrigada mesmo. Doutor Reinaldo? Doutor Reinaldo? Acho que ele não está nos ouvindo. Tá escutando bem? Oi, alô, tá bem o som? Sim. Queria agradecer. Eu estou ouvindo, o som tá indo? Tá, aqui tá travando, né? Oi, chegou bem? O som tá chegando bem? Só para agradecer mais uma vez a vocês essa oportunidade da gente expor mais uma vez o nosso pensamento, que na verdade não foi ensinar nada a ninguém, quer dizer, a gente aprende todo dia, foi só tentar prestar uns esclarecimentos, né? E vocês ajudam muito nessa linda causa, nessa causa de amor. Eu queria finalizar agradecendo a vocês, para todo mundo fazer uma grande reflexão. Essa causa, a causa dos animais, é a única causa no mundo que os beneficiários não podem lutar por ela. Mas aqueles que lutam não se beneficiam. Por isso, é a causa de amor. Por isso precisa de todo mundo nela, todo mundo unido. É uma causa linda, dificílima. Mas que, no final, nós vamos conseguir com que eles consigam a verdadeira libertação. Vai levar algum tempo. Mas para isso tem que ter muita concessão, muita negociação e, sobretudo, muita união. Muito obrigado a vocês mais uma vez. Uma satisfação estar aqui com vocês. Eu estou sempre à disposição. Muito obrigada, agradeço a todos. Lembrando que temos um canal no YouTube, Direito Animal do Brasil, e que essas lives depois ficam disponibilizadas lá, tá bom? A partir de amanhã vocês podem. E a página do Instagram também, para o pessoal Muito seguir. bem, no Instagram também, legal. Então, um beijo a todos, bye, bye. Tá, gente, obrigada. Em breve vamos divulgar o tema da próxima.